Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Estou de volta aqui na oficina Garagem Classe A para trazer mais um conteúdo exclusivo para vocês. Eu fui até o Rio de Janeiro para gravar um podcast com o meu amigo Pedro, que foi sensacional. Galera, vou deixar para vocês o vídeo para vocês acompanharem como que foi esse bate-papo, contando aí então a história do Pedro com a Mercedes Classe A no Rio de Janeiro. Beleza? E é isso aí, pessoal, ó. Ao final do vídeo eu retorno aqui para fazer mais comentários, beleza? Aproveitem o vídeo aí, galera, e até mais. Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Garagem Classe A. Eu sou o Kleber, esse é meu amigo Pedro e hoje nós estamos aqui para contar a história do Pedro com a sua Mercedes Classe A. Primeiro, galera, eu vou deixar um breve vídeo apresentando para vocês aí a Mercedes Classe A do nosso amigo Pedro, que é uma Vanguard 2005, né? É uma das raras Mercedes a se encontrar em boas condições ainda no Brasil. Bom, vamos lá, pessoal, agora vamos fazer um bate-papo aqui com o meu amigo Pedro, vai contar sobre a sua história com a Mercedes Classe A. Esse é um dos vídeos que eu estou tentando gravar já faz um tempo já, pessoal. Contando aí então a história dos donos de Mercedes Classe A, como que foi, que tudo começou. Então, Pedro, como que tudo começou para você? Conta pra gente aí, como que você entrou nesse mundo fantástico das Mercedes Classe A? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso receber o Kleber, vindo de São Paulo, e veio dar um trato técnico na minha Classe A. Bom, eu adquiri esse carro, na época eu estava na iminência de comprar um outro carro. Eu tinha recebido um honorário e ia comprar um outro carro. Ia comprar um Honda Civic. E aí esse carro veio por intermédio de uma questão de honorários de um cliente. E eu já tinha visto alguns reviews desse automóvel na internet, no YouTube, e eu peguei um gosto, foi um amor à primeira vista. Os donos de Classe A, geralmente, quando vê a primeira vez e anda a primeira vez, né, nunca mais esquece. É fantástico, é uma experiência fantástica. E não poderia ser diferente, né? Mas a primeira foi essa mesmo que você teve? Essa foi a primeira e única. Eu já conhecia porque quando eu trabalhava em Niterói na Receita Federal, a gente era da área de segurança, então tinha uma auditora fiscal que tinha um carro desse. Exatamente como esse é, prata, A190, Avantgarde, 2005, desse mesmo jeito. E quando eu manobrei o carro dela, dirigi o carro dela, eu falei, que carro fantástico, extremamente atemporal, né, com tudo completo, com airbag, com direção eletrohidráulica, com ABS, era um carro fantástico. Eu falei, um dia eu quero ter um desse. Tudo que a Mercedes pode proporcionar, um carro de entrada, né, na verdade, mas supera todas as expectativas, né? E isso já faz uns 5 anos. Eu lembro que quando eu adquiri, o grande problema dele eram peças. Era manutenção. E a gente mora em Niterói, estado do Rio de Janeiro, e tinha uma única pessoa que fazia a manutenção desse carro, que era no Engenho do Mato, que era o Júnior e o Guto. E os dois vendem peças até hoje. E na época eles me deram um suporte em relação a peças, em relação à manutenção, até que um dia eu conheci o grupo Classe A.
O grupo no WhatsApp, tem no Facebook. Eu conheci através de um amigo que falou, não, você não precisa mais ter problemas com peça. Lá você vai ter assistência, vai ter mecânicos, toda uma estrutura para você manter seu carro. Eu acho que se uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, tivesse esse meio de comunicação que tem hoje, eu acho que não teriam tido tantos problemas com a classe A. Eu vejo assim, o carro, não é que o carro é problemático, que muitos mecânicos da época falavam, o carro é muito problemático. Tem muitos mecânicos que hoje em dia não quer pegar a classe A, porque diz que é um carro muito problemático. Mas isso vem da cultura antiga, porque não tinha tanta informação, né? Exatamente. Era muita escassez não tinha muita informação técnica sobre o carro, sobre manutenção. E a Mercedes ela manteve, pelo menos nos 5 primeiros anos de fabricação, a exclusividade das revisões feitas dentro da concessionária. Né? Pouquíssimas oficinas fora da concessionária tinham a capacidade de ferramenta, de equipamento para poder trabalhar com o carro. E a maioria dos mecânicos, não assim, desvalorizando, porque são muitos mecânicos bons da época, muitos profissionais bons, mas muitos não estavam capacitados. Esse é o meu ponto de vista. Muitos não tinham essa capacitação para mexer com carro com bastante tecnologia embarcada. E do ponto de vista do consumidor, é um carro excelente, mas é exatamente isso que você falou. Aqui no Rio de Janeiro tem poucos mecânicos, né? E são mecânicos competentíssimos. Mas, por exemplo, eu moro em Niterói, aí tem um mecânico lá em Barra do Piraí, digamos assim, que é um dos únicos. Tem o Júnior, tem o Guto, que é aqui no Engenho do Mato, que é ainda em Itaipuaçu, tudo estado do Rio, mas é outro município. Aí eu que moro em Niterói, eu teria que me deslocar, digamos assim, vamos supor, para outro município. E aí, chegando lá, como são lugares que você leva algumas horas, para você depois ter que voltar, retornar, então sai caro o translado, estou dizendo do translado. Agora, de todo, o que ocorreu foi o seguinte, através desse grupo, eu conheci você, porque eu precisava trocar a embreagem. Sim. E precisava trocar os calços do motor. Aí eu falei, bom, eu vou em São Paulo. Você já conhecia, você já era inscrito do canal Garagem Classe A. Inscrito do canal, galera. E aí eu fui até São Paulo. Aí chegando a São Paulo, quer dizer, foram mais ou menos 5 horas de viagem, aí Itaquaquecetuba, a antiga sede, né? Isso, estava lá na oficina em Itaquá. Aí quando cheguei lá, já tinha conhecido o Márcio, o Márcio através do youtuber também. O Márcio é o que cuida porque esse carro especificamente, ele tem um problema no painel, e onde quando fica no sol, parte do painel resseca. Aí você tem que trocar o painel. E o Márcio, lá em São Paulo, ele é especialista em painel. Restauração de painéis, isso mesmo. Então eu perguntei ao Márcio, quanto é que fica para você restaurar o painel? Ele, Pedro, esse painel fica em R$800, tudo restaurado. Eu falei, mas eu preciso trocar também a embreagem. Ele vem que tem um mecânico excelente aqui, chamado Kleber, que ele vai te atender. Foi isso mesmo. E aí lá chegando, era uma oficina lá em Itaquaquecetuba, e a oficina estava fechada. Eu cheguei de manhã, cheguei muito cedo. E aí, quando abriu a oficina, era um túnel assim, muito grande. Eu vi umas 20 classe A's lá dentro. Aí eu falei assim, rapaz, eu quero saber como é que eles vão tirar essas classe A's de tudo, daí de dentro. Que uma tem que empurrar, provavelmente e tal. O elevador ficava lá no fundo, para poder subir o carro. E aí não deu outra, aí chegou o seu irmão, daqui a pouco chegaram mais 2 mecânicos, e foram pondo para fora todas elas funcionando. E aí eles me contaram a história que vinha classe A do Brasil toda para ser consertada, e depois vocês mandavam de volta por plataforma. Aí eu fiquei olhando e tudo. Aí até que o Márcio chegou, e o Márcio é uma pessoa fantástica. Chegou, começou a trocar o painel, aí logo depois você chegou,
Aí pôs a minha classe A no elevador, né? Elevacar, ele é que em várias regiões tem um nome, tem, né? Elevacar, elevador, plataforma. Isso. Aí, do nada, os dois funcionários que estavam começaram a trabalhar no carro. Então, um fazia uma coisa, outro fazia outra. Aí eu dei uma revisão, aí eu falei, gente, eu esqueci de perguntá-lo quanto vai ficar o valor dessa revisão. Aí eu fui falar com você brincando, falou assim, não, nada que não passe de 1 milhão, 2 milhões. Aí que eu fiquei mais nervoso ainda. Mas aí no final, você fez toda a revisão, eu voltei rodando com a Mercedes. Sim. Foi uma experiência, eu nunca fui tão bem tratado na primeira vez que eu fui fazer a revisão. Como, através de uma oficina, como eu fui por vocês lá. Em especial você, o Márcio, foi fantástico. Eu saí de lá com um sorriso de orelha a orelha. Isso é bom, a satisfação do cliente é muito bom, né? A gente procura trabalhar sempre visando, né, a satisfação do cliente, a segurança com o carro, né, a qualidade do serviço. Aí eu avisei a você que tinha... Chegou arriado. Eu avisei. Eu vou contar o tour que eu tive que fazer. Aí estourou os 4 calços. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? E já estava fazendo barulho e as pessoas estavam lá, cuidado que às vezes desce o calço, bate em cima da admissão e você vai ter um prejuízo grande, hein? Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, então eu vou lá em Kleber trocar os calços. Eu sabia que também a embreagem de vez em quando estava patinando. Ah, sim, né? Verdade. E eu tinha certeza que a Homoce era um probleminha pequeno, né? Sim. Um probleminha pequeno. E eu tinha certeza que a homocinética também estava ruim. Sim. E além do vazamento que estava... por trás do volante do motor. Por baixo do motor, que volta e meia o carro apitava e pedia óleo. Sim. Aí o que eu fiz? Eu falei, vou lá em Kleber. Né? Aí catei minhas moedinhas e fui até lá. E chegando lá, fui bem recebido. Aí o Kleber, não, eu não vou fazer nada assim desse jeito. Você não vai voltar com o carro dessa forma. Você foi arriou o motor. Sim. Eu nunca tinha visto o motor desse carro, né? Transversal, né? E aí você arriou o motor e eu fui comprar o calço junto com o Márcio numa autopeças, né, específica. E enquanto isso você passou a relação de peças que precisavam ser compradas. Enquanto eu estava baixando o motor, tirando, eu já fui vendo o que precisava de peça e fui te informando para você evidenciar as peças, para já aproveitar mesmo a mão de obra, né? O interessante é assim, o que eu procurei fazer, como né, você não estava próximo, né, eu falei assim, ó, ele mora aqui perto, dá para ele trocar uma peça hoje, mês que vem ele volta. Claro. Então a gente procura usar uma mesma mão de obra para procurar trocar o que precisa ali na hora, né? No mesmo local ali que vai mexer, né? E aí nós fomos até a Autopeças, eu e o Márcio, e nos dirigimos até uma loja de autopeças específica em relação a calço motor. Depois nos dirigimos numa outra autopeças, né? Numa outra autopeças. E essa outra autopeças, também comprei todos os retentores, comprei a homocinética, comprei mais umas peças e foi um preço 3 vezes mais barato do que aqui no Rio de Janeiro. Sim. Verdade. A facilidade de peças de São Paulo é bem legal, porque assim, é bem acessível também, né? O custo é muito bom. Tem muita classe A em São Paulo. Onde tem bastante classe A também é no sul, né? Ah, é? Rio Grande do Sul, Santa Catarina, tem bastante. No entanto, quando teve essas enchentes que teve lá, né, que teve quase devastou cidades inteiras, teve muita classe A que se perdeu nessas enchentes. Caramba. Muitas classe A. E não dá para recuperar? O custo é muito não vale alto, a pena, não vale né? a pena. Então, muitas classe A lá do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, se perderam muito, entendeu?
Bastante. Matou parte da história, né? É, muita classe A. E aqui aqui no Rio, né, lá em São Paulo, na verdade, tem muitas classe A que estão abandonadas nas ruas. Então, entendeu? primeiro lugar, Rio Grande do Sul e segundo lugar, São Paulo. São Paulo. Eu acho que Rio Grande do Sul, porque tem uma cultura, né, eles têm uma cultura mais europeia. Então, os carros mais alemães, esses carros mais assim que vêm de fora, é muito bem recebido lá, né? Diferente de São Paulo. São Paulo, a cultura ainda é um pouco assim. Hoje em dia não, né? Mas tinha aquela cultura muito básica. Ou era Fiat, ou era Volks, ou era Ford. Deve ser por causa oriundo das fábricas, né? Que da grande São Paulo. Então, quando eu vi uma marca de fora, né, uma novidade, eles meio que tinham um olhar meio diferente. O carro, certo preconceito. Mesmo sem conhecê-lo. Mesmo sem conhecer. Muitos falavam muito mal de classe A, mas nunca teve, nunca chegou perto. E aí quando chega nenhuma, pega, anda, se apaixona. Não, a dirigibilidade, o acesso. Agora, é um carro como outro qualquer, você tem que ter manutenção. Também tem a questão de algumas peças que, por exemplo, a minha é a Vanguard. Aí do próprio grupo, eu acho que foi até mesmo você, que pediu para que eu olhasse no chassi dela, daria quantas unidades foram feitas. Ah, sim. Aí essa Vanguard, na época eu pesquisei, deu 3.850 em nível mundial. Ou seja, teria 3.850 e alguma coisa unidades que foram feitas no mundo. O mundo inteiro. E rodando, eu quando eu vejo uma classe A prata Vanguard, eu faço uma festa, porque você quase não vê, muito pouco. Tá muito raro. Nunca consegui tirar a foto de uma Vanguard uma ao lado da outra. Porque a nível assim, mundial, né, a quantidade que foram fabricadas foi pouquíssimas, né? Pouquíssimas unidades. Então é bem exclusivo mesmo. Carro bem exclusivo. E aí interessante que nas minhas pesquisas, aí eu verifiquei que eu imaginava que desse modelo tinha 3 modelos, mas na verdade tem mais um. Tem a A160, tem a A170 diesel, Assim. tem a A190 e tem mais outra que é ela é após a A190, em 2006, 2007, tem essa outra, que eu não me lembro agora o nome. E eu sei também que tem uma de 2 motores. Ah, tem sim. Que a AMG fez que ela deu para o Mika Hacker, quando era piloto da Mercedes. Tem essa com 2 motores. Um motor atrás, outro na frente. Ela é a 210. A 210? Se eu não me engano, é a 210. A AMG. É uma AMG, ela é uma versão exclusiva mesmo. Deve ser uma cavalagem, quanto esse carro deve ter? Ela não foi fabricada em largas escalas, assim, né? Foi um carro exclusivo. Exclusivo para o Mika Hacker, quando ele era piloto da Mercedes. Isso, mas que carro, ela é linda. O aerofólio traseiro dela é diferente, né? Muito bacana. É bem legal, bem interessante. Pena que não tem aqui no Brasil, né? E pena que a versão fabricada lá fora é diferente do seu interior. É diferente dos que é fabricado aqui. Mas é melhor ou pior? Tem mais qualidade nas peças, nos painéis, né? Tem umas que tem um painel de madeira, né? Sim, e ele é uma peça única, né? O painel não é que nem aqui que separa. Uma parte esquerda, uma direita, uma no meio. É uma peça única. Ah, é uma peça só? É uma peça só. Você desloca tudo ao mesmo tempo? A única que fica é a central. E aí em cima ela tem o desenho mais arredondado, né? Os difusores de ar mais oval, mais arredondado, bem mais, né? Um detalhe mais sofisticado, preciso dizer. Agora uma coisa também que eu acho bacana são as rodas. As rodas, elas são fantásticas. Sim. E você tem que ter muito cuidado com os parafusos. Para não trocar na hora do step. Porque na hora do step, se você trocar, inclusive na minha, eu comprei 25 parafusos. Eu consegui achar aqui no Rio de Janeiro, os 25 parafusos de aço inox. Então, quando coloca na roda de liga leve, ele dá um plus. Ele fica muito legal. Dá um destaque diferenciado. Verdade. E agora deixa eu te perguntar, esse tipo de automóvel, na sua concepção que você
Eu te considero o melhor mecânico de classe A, né? Obrigado. Isso é a minha opinião. Porque eu vejo o seu labor, eu vejo a sua dedicação. Você termina de colocar todo o motor no carro, aí você vai lá no computador, você verifica. Você tem uns instrumentos lá que só você tem. E aí não adianta dizer qual é, que eu não entendo, mas só você tem esses instrumentos. Aí você vai lá, regula e tudo mais. Mas na sua opinião, a minha pergunta é a seguinte, por que esses carros agora estão sendo mais procurados do que antes? Então, eu vejo assim, ele tem mais procura mesmo. Hoje em dia, o mercado de classe A, assim, de venda, né, compra e venda, tem crescido bastante mesmo. Mas eu vejo assim, acho que abriu a mente das pessoas, né? A informação, o acesso à informação e a mídia, assim, né, informal, que é redes sociais, YouTube, cada vez mais tem pessoas postando vídeos, colocando vídeos sobre, né, donos de classe A, experiência com a classe A. E não só aquela imagem antiga de que o carro é um carro ruim, que é uma bomba, que é um problema. Uma bomba, era um mosca azul, essas coisas assim. E eu vejo assim, qualquer carro pode se tornar uma bomba na mão de quem não cuida, de quem não prioriza a manutenção do carro, só quer usar, pô, só põe nem líquido de arrefecimento, é água, põe água e põe óleo de má qualidade. E aí quer rodar com o carro uma vida toda e não tem nenhum tipo de problema. Então essa visão errada tem se perdido com a informação hoje em dia, né? E eu, quando comecei a colocar vídeo, eu queria quebrar esse estigma, sabe? Eu queria acabar com isso. E a maioria dos mecânicos falava assim, que o carro é problemático, é difícil, você não consegue mexer, você tem que baixar o motor para fazer tudo. Mas tá aí uma pergunta que eu sempre tive assim, vontade de perguntá-lo, que eu observo, né, dentro da tua humildade. Pô, se ele é um mecânico, ele é conceituadíssimo. Hoje mesmo você está no Rio de Janeiro. Sim. Você de São Paulo está fazendo o que aqui no Rio de Janeiro? Verdade. Você veio atender os clientes aqui Verdade. no Rio de Janeiro. Sim. Mas fala, mas não tem mecânico no Rio de Janeiro? Tem bons mecânicos. Mas é o seu portfólio, é a sua forma de trabalhar. Você vai no Brasil todo, você atende cliente no Brasil todo. Verdade. Agora, por que você começou a dar o pulo do gato para esses outros profissionais? Então, veja só. Se você poderia guardar esse segredo para você mesmo. Então, e ser o único exclusivo. A intenção, qual que era a intenção? Eu, como na época não trabalhava profissionalmente com carro, né, não tinha oficina nem nada, mas eu tinha uma classe A e eu precisava que ela funcionasse, que ela andasse, que ela fosse funcional. Em meados de quando isso? 2015, mais ou menos. Caramba. 2014 a 2015. E aí a dificuldade de conseguir um mecânico que fizesse um serviço bom, que não me desse trabalho, assim, de canseira, de demorar a enrolar com o carro, enrolar com peça, né, cobrar uns preços absurdos, era muito difícil. E aí eu me vi na situação que eu mesmo tinha que mexer no meu carro. Se eu quisesse ter o carro, eu tinha que fazer a manutenção dele, né? Não tinha mais com quem eu pudesse confiar. Até aquele que tinha um nome melhor na área, e aí depois eu conheci grupo, eu conheci o pessoal, né? E mesmo assim, as pessoas que eram indicadas no momento não me satisfez com o carro, com a manutenção. Aí me enrolaram, me cobraram... Ou seja, você sofreu na pele, né? Me cobraram preços absurdos que no final ele só limpou uma peça e colocou de volta. Caramba, entendeu? Mau caratismo. E isso eu fui percebendo cada vez mais. E aí eu entrei com um vídeo na internet para quebrar eles, né? Então, assim... Foi mais ou menos um desabafo, uma revolta que você ficou com esses profissionais. Para quebrar eles, para dizer, não, eu sou uma pessoa comum, entendeu? Não sou um mecânico, trabalho com outra área, com outra coisa, e eu vou fazer o que vocês não conseguem fazer. Que isso, sério? Aí foi tipo um desafio, vou fazer o que vocês não conseguem fazer. Porque no meu carro vocês não conseguiram arrumar. Eu vou arrumar e vou provar para vocês e para todo mundo que o que vocês estão fazendo é errado. E eu consigo arrumar. Então, se eu consigo arrumar, qualquer dono de classe A consegue. Que bacana. E aí eu entrei nessa, entendeu? Falei, eu vou afrontar eles. Vou afrontar mesmo.
E aí comecei a colocar vídeo mostrando como que faz. E eles ficaram pistolas contigo. Aí uns falavam assim, né? Ah, mas você vai ensinar e aí a gente vai perder clientela. Não ver com isso. Ué, mas... Vai perder clientela como? Aí vai abrir a mente das pessoas, entendeu? Eu queria abrir a mente das pessoas. Ela tem um carro que não é um bicho-papão, entendeu? Não é um bicho-papão. E os caras querem superfaturar em cima. O pensamento errôneo, né? Porque quanto mais conhecimento você tem sobre o carro, faz com que você tenha mais interesse no carro e demonstra como é o consertado daquela forma, qual peça que realmente vale no automóvel. Eu acho isso uma falta de equilíbrio muito grande. O egoísmo, né? Aí eu comecei a postar os vídeos assim, mostrando para as pessoas que, né, o serviço é feito assim, como é que faz para trocar vela. Trocar vela era coisa de outro mundo para os caras. Trocar a vela do carro. É simples, trocar a vela do carro, entendeu? Fazer uma troca de coxinha, eu já ensinei como trocar coxinha, como trocar motor de arranque, como fazer várias coisas. Até mesmo se fosse para trocar por um usado, motor de arranque usado, alternador usado, eu já fiz isso na minha. E eu gravei e mostrei como é que faz, como é que, né, dá trabalho, dá. Para quem não tinha ferramenta, recursos e conhecimento, dava muito trabalho. Mas depois que a gente adquire esse conhecimento, ferramenta, começa a trabalhar profissionalmente, aí tudo muda, tudo fica fácil. E uma coisa engraçada, que eu estava com o Márcio Regatieri, comprando as peças, né? E aí você ligou, não, compra a peça tal do Ford Ka que dá. Ah, não, ó, o sensor de rotação você não compra desse aí não, compra da Sprinter, que também cabe. Então você já tem um conhecimento de qual peça que dá. E às vezes é verdade, às vezes uma peça de um outro automóvel, claro que como eu não tenho conhecimento, eu não vou fazer uma coisa dessa. Mas às vezes uma peça de um outro automóvel, ela cabe bem na... É a mesma medida. Isso é o caso do retentor da polia do virabrequim, o dianteiro, né, o da frente. Tem a medida, né? Eles têm a medida lá, acho que é 35, 7 milímetros, não me lembro. Que é a mesma medida, tamanho, especificação do Ford Ka, do Zetec Rocan. É a mesma especificação, mesma medida. Então, são peças que é compatível com outras. Né? Mas outros mecânicos não falam isso. Não falam. Talvez, eu não sei, não posso dizer, mas talvez o profissional até troque uma peça compatível e diga que trocou o botão original, né? Aí tem questão de correia, né? Correia de acessório. Já teve um cliente que me ligou, não era de São Paulo, né? Não era da minha região, e eu acho que era de Natal. E aí eu fui na autopeça para comprar correia da classe A, mas eu não encontrei aqui, eu tenho que comprar de São Paulo, eu tenho que pedir de São Paulo para chegar, e aí ter a correia. Eu falei assim, então faz o seguinte, você volta lá na autopeça, tá? E fala que você quer a do Sandero. Aí pegou a do Sandero, vê qual que é a medida. Aí tá lá, 5PK, mesma medida, 17,50. Meu Deus do céu. Aí eu falei, então, é essa daí, coloca no teu carro. Certinho. Meu Deus do céu. Certinho. E o valor entre uma e outra, quanto mais ou menos assim? Então, ele passou, como ela não é exclusiva, né, não é a correia fabricada pela Mercedes. Ou é Continental, que é Contitec, ou é outra marca lá qualquer. Então é por marca, né? Então o preço varia muito, é R$90, R$100. De diferença? Não, assim, o preço da correia. O preço da correia. E uma normal, geral. Quanto dessa daí, agora, por exemplo, do Sandero? Se fosse na Mercedes, por exemplo, aí ia ser uns 200, 300 reais mais ou menos. Então você acaba pagando só a grife, né? Só a marca. Meu Deus do céu. Só o que vai escrito lá na correia Mercedes. Tem a correia original? Mercedes tem. A especificação, outros carros também tem. Mas a funcionalidade dela... É a mesma coisa. É a mesma. Mesma coisa. Eu acho que não vejo a mesma coisa. Uma coisa que tem muito também é o compressor do ar-condicionado. Né?
claro, o compressor é exclusivo da classe A, não tem outro modelo de compressor de ar-condicionado que entra ali que vai bater os parafusos certinho. Não tem. Mas o rolamento, ela estraga muito o rolamento, fica fazendo aquele barulho roncando. E aí o cara fala que ele tem que comprar a polia inteira do compressor para poder solucionar o problema, né? Que a polia tem embreagem, tem todo o magnetismo para ela poder girar a parte interna do compressor. Mas é só o rolamento que vai nele, né? Então o que a gente faz? Saca esse rolamento, pega a medida dele e procura o rolamento que tem aquela medida. E tem vários fabricantes de rolamento que tem essa mesma medida. Porque não é só para o compressor que eles vão fabricar um rolamento. Então eles vão pegar, por exemplo, a Mercedes fabricou o compressor não é fabricado pela Mercedes, entendeu? Fabricado por outra empresa. Essa outra empresa que fabrica compressores para Ford, para GM, para qualquer outro carro, fabricou para a Mercedes o modelo que vai casar ali. Aí a fabricante é essa. Que a fabricante se você erga Omnis, né, para todos. A fabricante não fabrica o rolamento para esse compressor, ela compra de quem já fabricou o rolamento, entendeu? Compra e coloca a estrelinha. Compra de outros que já fabricaram e vai montando. É igual assim, a montadora no Brasil teve muito isso, né? A Mercedes fez a carroceria do carro, fez a parte interna, né, o chassi, fez todas as outras coisas e foi trazendo outras marcas para poder compor o seu veículo, né? O painel de instrumentos feito pela Magnete Marelli. Magnete Marelli. A Bosch forneceu bobina, né? Forneceu outras peças e assim por diante. Então não é uma coisa exclusividade, é fabricado pela Mercedes, não. Os componentes é fabricado por outras empresas, tecnologia, e vai embarcando naquele carro aquela tecnologia, entendeu? Então tem muito isso. Peças que é fabricada em outros carros servem na classe A também. Claro que não é tudo, né? Tem coisas que é exclusiva pelo design do carro, pelo modelo do carro, estrutura de painel, por exemplo, acabamento externo, retrovisor, essas coisas, você não vai achar de outro carro que seja igual. Né? Eu gosto muito do carro, mas tenho que falar, tem alguns pênaltis que eu não gosto. Assim, era a parte que a gente queria entrar. Quais são as partes difíceis que você teve no carro, os perrengues que eu costumo falar nos meus vídeos. Quem não tem um perrengue com a classe A, não gosta de uma classe A, porque tem que ter uns perrenguezinhos. Tem. O meu primeiro perrengue, quando eu adquiri o carro, era mão de obra, como eu te falei. Era mão de obra. Depois as peças. Aí eu lembro que eu tomei um susto uma vez quando eu fui na concessionária da Mercedes, que era em São Cristóvão. Era um quarteirão todo. Sim. Uma concessionária. Aí eu precisei, porque o motor estava vazando óleo. Esse óleo caía em cima Era um óleo que eu não sei de onde ele vinha, que eu não entendo. Mas eu fiz uma viagem de Cabo Frio para o centro de Niterói e aí eu comecei a sentir um cheiro de óleo. Aí eu abri o capô do carro, a vareta de óleo estava para cima. E essa vareta de óleo para cima fazia com que o óleo caísse no motor e saísse uma fumaça. Aí eu parei no posto, completei o óleo, dei uma de MacGyver, arrumei uns panos, amarrei a vareta de óleo. Aí o carro que tinha 4 cilindros veio com 2. Eu consegui chegar em Niterói. Em Niterói, na rua São Lourenço, tinha um senhor chamado, eu esqueci o nome dele, gente, mas ele consertava aquelas Mercedes antigas. Antigona. A diesel. Esse camarada, ele é considerado até hoje o pai das Mercedes. Então aquelas Mercedes que passavam em filmes de 1990, 70, era tudo com ele. Então um belo dia eu cheguei lá na oficina dele, ele falou: meu filho, como é que você deixa um negócio desse? O rapaz aqui fez uma adaptação na sua borracha, botou uma borracha de Gol. A Mercedes não admite, meu filho, gambiarra.
Dá um pulo lá na concessionária, compra uma borracha rabo de porco, meu filho. Eu peguei o carro, fui lá em São Cristóvão e comprei. E aí, chegando lá, eu perguntei o preço das peças. Você acredita que o preço em relação à concessionária, as peças originais não eram caras? Não são caras. O pessoal tem muito medo, assim, de ir na concessionária procurar peça, porque acha que vai ser um absurdo, né? Eu fiquei assim, boquiaberto. Aí fui, comprei a borracha, essa borracha rabo de porco. E aí ele colocou que era do suspiro ali, do óleo, né? Aí ele instalou em 3 minutos. Instalou para mim o carro, lavei o motor, o carro nunca mais deu problema. Mas é essa a exclusividade. Aí eu tive esses problemas e hoje, umas coisas crônicas que eu acho nesse carro, que não deveria ser assim, dado pela estrelinha Mercedes, é a churrasqueira. Ela é uma peça fraca. Devido ao sol, ela pega o sol, ela deveria ter um tratamento melhor. Eu comprei a minha churrasqueira não tem 4 anos. E ela já está quebrada, rachada pelo sol. A outra parte é o painel. O painel também ele começa a rachar. O Márcio Regatieri, ele vende esses painéis restaurados. Depois que ele restaurou o meu e colocou, eu nunca mais tive problema no painel interno. E a bomba de direção. A bomba de direção, ela é um item mesmo, assim, que é o calcanhar de Aquiles. Né? Porque é uma peça que você não consegue uma manutenção decente, vamos dizer assim, né? Alguém que forneça um material novo para fazer a manutenção nessa bomba. Tem as pessoas que recondicionam a bomba, que fazem um enrolamento de induzido. Então, falando da bomba de direção, que é um dos assuntos assim que é uma das coisas que dá bastante manutenção. É o meu problema atual. É verdade. O que acontece? Hoje em dia está muito difícil de conseguir peças, né? Material. Alguém que forneça esse material novo, né? Boas marcas, né? Tem peças usadas aí, de boas condições, né? De uso, mas é usada, né? Então vai durar aí mais um tempinho até dar de novo o mesmo problema. Que geralmente, a maioria dos problemas que dá, assim, tem muitas bombas de direção que ainda é original, uma placa, né, original, que trabalha em forma intermitente, ela é progressiva. Conforme a velocidade do carro, ela fica mais durinha. Tipo mais esportiva, né? Enquanto você está em baixa velocidade, ela mais mole para você conseguir manobrar, ter o carro melhor. Quando ela para, diferente de um carro que não tem direção, ela fica o dobro do peso quando ela para de funcionar. Ela fica extremamente dura. Igual a minha. E um carro que não tem direção hidráulica ou eletro-hidráulica, como a classe A, um Gol, por exemplo, quadrado antigo, ele não tem direção, mas ele é mais leve em relação à classe A. Bem mais leve. Você pega um carro que não tem direção de fábrica, e pegar a classe A com a direção queimada, você vai ver que a classe A é mais dura, mais pesada. Um carro que tinha direção macia era o Monza, né? Monza SL. Verdade. Então, a bomba da direção da classe A, quando ela queima essa placa, não tem conserto. Não tem quem conserte essa placa. E aí, como é que faz? E aí a gente elimina a placa e faz uma gambiarra, né? Um procedimento técnico aí, de colocar um relé para acionar o carro. Só que aí, assim, acaba a progressão dela. Ela não trabalha mais de forma intermitente, entendeu? Ela não avalia o peso. Isso não é ruim? Olha, isso é ruim pelo seguinte: quando você está em alta velocidade, a direção ela é muito leve. Ela é muito leve. Então, tem que tomar muito cuidado para fazer curva, entendeu? Porque senão você perde o controle. Você vai parar no muro. Você tira a característica do carro fazendo essa gambiarra. Tira. Mas é uma solução, né? Porque queimou a bomba, você tem que arrumar uma outra que seja original de placa, não tenha tido nenhum tipo de intervenção, né? E não dá para reparar essa placa? Não. Até então, não conheço ninguém que faça. Não conheço ninguém até agora que faça essa manutenção. E assim, eu acho assim, um técnico mesmo bom em eletrônica, ele conseguiria fazer essa manutenção. Só que ali é um componente diferente. Porque você imagina um celular, um aparelho celular.
ele tem um chipset, ele tem um EEPROM, ele tem um armazenamento de informações naquele celular. A bomba de direção, ela tem um armazenamento de informações também. Tem um banco de dados, né? Tem muitas bombas de direção que ela trabalha em conjunto com a injeção do carro, com o módulo. É compartilhado informação com o módulo, é pela rede CAN. Tem bomba de direção que trabalha com esse compartilhamento de informações, entendeu? A bomba da classe A, ela tem o seu próprio banco de dados. Para fazer o quê? Para identificar o peso, entendeu? Na hora que ela tem que aumentar a velocidade dela e na hora que ela tem que diminuir a velocidade. Mas isso em 2005 quase nenhum carro tinha, só as classe S. É difícil ter um carro que tivesse essa tecnologia, entendeu? Então ela trabalha de forma independente. Então se ela parou de funcionar, a placa não tem quem consiga consertar. Aí a gente arranca a placa fora, deixa só a bomba elétrica, que ela é uma bomba de pressão hidráulica, mas o motor é elétrico. Os outros carros que é direção hidráulica, quem gira a bomba é a correia, né? A correia está ligada ali no motor que vai girar a bomba. É igual uma bomba de água ou qualquer outra bomba. Ela gira a bomba para criar uma pressão. A da classe A é o motor elétrico que gira para criar pressão no sistema, entendeu? Então, aí a gente faz esse motor elétrico funcionar independente da placa, né? A gente põe um sisteminha com relé. Aí o relé serve para quê, o relé? O relé serve para desligar a bomba e para ligar a bomba. É só isso. Entendeu? Ele não fica ligado direto, então? Não. Ele liga e desliga? É. Como se fosse um start? Isso. O relé serve para isso. É um terminal que vai ligar e desligar. É um botão que liga e desliga. Só que você não precisa apertar o botão. É ligar diretamente no sistema pós-chave do carro. Como se fosse uma resistência que liga. Você ligou o carro. Olha a minha ignorância, uma resistência. Você ligou o carro, aí vem um sinal de energia positivo, o relé, e ele atraca e manda corrente para a bomba. Aí ela funciona. Aí você desligou o carro, cortou a corrente e ela para. Então, o relé ele serve para isso. Então, quando a gente tira a placa e põe um relé na bomba, a gente está somente ligando a parte elétrica dela. Monta a bomba, o motor elétrico da bomba, para ele girar como uma chave liga e desliga. Entendeu? Então, e é um procedimento simples de fazer, não leva muito tempo e é funcional, né? Só que é aquela coisa, tira a progressão da bomba, né? Ela não trabalha mais avaliando o peso. Entendeu? Aí você fica com o carro, às vezes, numa curva meio bobo. Embora é um carro bom de curva. É bom de curva. Ele é muito bom de curva. A estabilidade dele é fantástica. Uma coisa que é importante em falar em curva, né? É o sistema de controle de estabilidade do carro. Isso já numa curva eu já senti. Isso é importante. Ele liga, ele... Tá funcionando. A minha classe A eu não vim para cá, porque ela apresentou um problema na caixa de direção, né? No sistema de direção troquei mas o outro também estava ruim. Então resolvi não vir. E também porque queimou um sensorzinho que vai ali atrás do painel, que é o controle de estabilidade. Tá? Ele controla segurança, o ângulo, né, da carroceria. E aí eu estou com 2 luzes acesas no painel, me informando que tem uma avaria no meu controle de estabilidade. E aí, como é muita curva, a gente gosta de andar, o carro não dá para andar a 80 por hora. Você vê? O carro estiga. Você não consegue andar 80, 60 por hora numa estrada, então você tem que pôr o carro para andar. E aí você pega uma curva, um desvio de alguma coisa na frente, sem esse equipamento de segurança, você pode jogar o carro no muro, jogar uma traseira, perder o equilíbrio e aí... Agora, Márcio, deixa eu te fazer uma pergunta. O cliente chegou na sua oficina. Eu tô com problema de calço de motor, eu tô com problema de homocinética, eu tô com problema da correia, eu tô com vários problemas. Uma manutenção, assim, na troca de óleo, essas coisas, costuma ser caro lá na tua oficina? Não, assim, você fala em questão de mão de obra, né? De mão de obra, Não, é um preço bem acessível, né? Um custo assim que eu procuro trabalhar
abaixo do que a maioria do pessoal cobra, né? A gente tem um preço mais acessível. Claro que também não dá para fazer lá embaixo, porque a gente tem muito custo, né? Claro. De manter o estabelecimento aberto, pagar quem se deve pagar, fornecedores, né? Fornecedor de energia, de água, etc, né? A imobiliária. Então a gente tem um certo custo, então a gente tem que ter um preço, uma tabela de preço que não seja para cima do que o pessoal costuma cobrar e que não seja muito para baixo. Ali na média, entendeu? Então depende muito. Uma manutenção, uma troca de óleo, por exemplo, eu não priorizo muito fazer a troca de óleo. Fazer a troca de óleo assim, na maioria do pessoal. Por quê? Quando a gente faz uma troca de óleo no carro, a mão de obra é mínima mesmo, a mão de obra da troca de óleo. Assim, a não ser quando a gente já está fazendo todo um serviço no carro, inclui a troca de óleo. Aí beleza, agora eu vou vir só para trocar o óleo. Aí eu mesmo recomendo que a pessoa vá numa auto center, um local que trabalha especificamente com óleo, né? Porque lá eles têm o local correto para o descarte, claro. entendeu? Tem toda aquela coisa. Eles trabalham de forma séria, né? Fazer a substituição do óleo com equipamento, com conhecimento ferramental para isso. Sempre seguindo o manual, né? Sempre seguindo o manual, né? Sempre está orientando as pessoas. Então, quando a pessoa fala assim, eu quero ir na tua oficina só para trocar o óleo do carro, eu recomendo que você vai numa empresa que tem lá, grande, né? O nome lá e tal. Faz a troca de óleo lá, naquela loja, porque lá ele tem tudo que você precisa. Entendeu? O óleo, a marca do óleo, a especificação, a ferramenta, o aparelho para poder fazer essa troca do óleo. Né? E agora, quando vem na oficina para trocar, eu vou fazer uma revisão geral no carro. A gente inclui a troca de óleo, a gente inclui troca de fluidos, do óleo da direção, vamos avaliar, fluido de freio, arrefecimento, tudo isso. E aí tem o descarte do material, entendeu? Tem todo esse descarte. E aí tem empresas que vêm e coletam esse material, né, esse resíduo, e para não ter problema com o meio ambiente, né, fiscalização ambiental, essas coisas. Então eu prefiro não trabalhar com troca de óleo. Porque eu já tive assim, orientações, né? Eu pesquisei muito, participei de umas palestras e cursos no Sebrae. Então, nessa parte de mexer com produtos, com óleo, essas coisas assim, a gente tem que ter muito cuidado. Um certificado, tem que ter um certificado para trabalhar com isso, por causa do descarte. Então, assim, eu prefiro não fazer. Agora, o restante das outras coisas, a gente faz lá na oficina e é super tranquilo. Uma troca de pastilha de freio e disco, eu acho que é o mais barato que tem na mão de obra, porque as peças são baratas e é muito fácil de achar também, e a mão de obra é muito simples, é coisa de minutos e está tudo pronto. Entendeu? Agora, você está falando aí da pastilha, né? Quando eu cheguei lá a primeira vez para trocar as peças que eu havia dito antes, você me deu uma relação de peças, como dessa segunda vez, e eu fui numa Autopeças, que aqui em Niterói, a Autopeças são os funcionários do balcão grandão. Você pede a peça, o cara vai lá, requer no estoque, aí vem, o cara te dá a peça e tal. Tem desconto? Ah, não, já está com desconto. Aí fomos eu e o Márcio Regatieri, como da segunda vez, nós fomos na primeira até uma loja de autopeças. É uma loja grande lá, uma rede, né? Pô, mas eu estava acostumado com um troço pequenininho aqui. E aí nós fomos até essa loja, parecia uma loja de material de construção como a Leroy Merlin aqui no Rio de Janeiro, aqui em Niterói. E aí tinha até, eu lembro-me de uma mesa de lanche, de suco, de café, de biscoito, bolo, eu fiquei assim. Aí você entra, eu até falo com vocês, você fica rindo de mim. Mas uma coisa muito interessante, que era realmente um auto center, uma loja muito grande. E aí eu bati os olhos do lado direito e vi lá o setor de baterias. Eu não esqueço disso até hoje. Aí tinha baterias da marca Panasonic, tinha
Duracell, Philips, bateria da BMW, bateria da Audi. Eu fiquei assim, eu falei, puxa. Aí andei mais um pouquinho, cada setor tinha uma variedade imensa. Peguei um número, sentei, demorou uns 2 minutos, me chamaram. Aí o Márcio, eu estava com a relação de peças que você mandou, e o Márcio Regatieri foi, essa. Aí o atendente me disse, olha, eu tenho o tambor de freio de 5 marcas, ou 4, não me lembro o certo. Aí tem essa, tem essa, tem essa, tem essa, tem essa. Qual que o senhor gostaria? Aí como o especialista é o Márcio, não, eu quero essa. Eu falei, nossa senhora, lá no Rio você só tem uma, e na maioria das vezes não tem. Aí você paga aquela peça, eles te dão alguns dias para chegar. Aí eu falei, será que o Rio de Janeiro não está comprando de São Paulo? Aí, e a peça 4 vezes mais barata do que aqui no Rio de Janeiro. Sim. Você vai comprar um parafuso aqui, um parafuso que lá custa 10 centavos, 30 centavos, aqui custa R$3. Tem essa vantagem também. E talvez eles tenham até um parafuso melhor. Sim. Certamente tem. Uma das coisas que tem em autopeça é que assim, é a facilidade de achar as peças que a gente precisa para o carro, né? Tem várias marcas, mas tem que sempre estar informado com o preço na concessionária. Sempre tem que ter isso. Ó, na concessionária já custa tanto. Vamos ver nas autopeças. Aí vai lá na fazer uma auto-pesquisa, né? Ah, custa tanto, custa isso. Ó, uma das coisas que é bem preço assim é o atuador da embreagem. Ó, nós trocamos isso também lá. Botou um Bosch, né? Colocamos um original. Original. Ó, atuador da embreagem. O atuador original na Mercedes, entendeu? Ela tem um valor X. Aí você vai na autopeça, um paralelo tem o mesmo valor que o da concessionária. Então a pessoa tem que pesquisar bastante. Vai na concessionária, liga, né? Ó, preciso do retentor tal, a peça tal. Ó, tenho aqui o original. O rabinho de porco, lá na concessionária, tá R$70. Sabe quanto que eu comprei? Eu comprei 2 rabinhos de porco. Onde eu fui comprar o calço do motor, chuta quanto foi? R$100. R$12. O paralelinho, né? Mas é funcional. Não, é a mesma coisa. Funcional. É igualzinho, mesmo. R$12. Eu comprei 2. Aí comprei 2. Mas assim, na época que eu comprei na concessionária também não foi caro, foi R$15. Mas essa concessionária que era lá em São Cristóvão, ela agora está na zona sul do Rio de Janeiro. E eu acho que os donos se separaram. Então aquelas peças que a classe A tinha lá, que sofreram um reajuste de 200%. Sim, aumentou bastante. Tem bastante coisa que aumentou. De épocas atrás para agora. Teve bastante mudança de preços aí. Mas é uma diferença absurda. Tem bastante diferença. Esse mesmo rabinho de porco que está lá na Mercedes, acho que é faixa de ou é 70 ou R$80, não lembro. Você vê na internet é 150. R$150. Entendeu? Mas qual a diferença do original para o paralelo? Não, o original e o original que eles compram e põem na internet. Eles compram o original na Mercedes, põem na internet e vendem o dobro. Entendeu? Tá. E aí a pessoa, em vez de ligar primeiro na concessionária, vai direto na internet. Vai na internet. E compra na internet. Tem várias outras coisas. Aquela mangueirinha sanfonada que vai na frente. Por que você está jogando essa indireta? Por que você está jogando essa indireta? Que a pessoa vai primeiro na internet... Como é que você sabe que eu fiz isso várias vezes? Porque muitas vezes faz isso. Eu fiz isso várias vezes. Eu fazia muito isso, entendeu? Eu procurava muito na internet porque eu achava que na concessionária era para rico. Era só para rico. Mas não, tem muita coisa barata lá. Tem coisas que não tem jeito, entendeu? Tem coisas que a Mercedes não abaixa o preço, que é a embreagem da 190. Elas não abaixam o preço de jeito nenhum, entendeu? Caríssima, né? Muito caro isso. Achando original, quando você acha a concessionária que tem. A maioria fala assim, a gente não fabrica, a Mercedes não fabrica mais essa embreagem. Aí você tem estoque. Caramba, entendeu? Mas faz de picardia mesmo. Tem estoque. Agora, uma outra coisa também, já que a gente está falando de concessionária, vou deixar minha reclamação aqui com algumas pessoas que compram peças na concessionária
e quer fazer um monopólio. Ah, mas eu não gosto de fofoca, eu detesto fofoca. Deus me livre de fofoca. Não é? Mas aqui nessa concessionária que eu comprava, foi um sujeito que tem uma oficina. A gente não pode citar nome para não tomar. Embora eu sendo advogado, eu não quero tomar processo. E ele ia lá com 50 mil e comprava 50 mil de peças. E aí ele revendia. Revende, ele vive disso, né? É. É claro que ele tem CNPJ, a concessionária dava um descontão para ele, ele ia, comprava tudo. E a concessionária também não vai falar assim, só uma lata de óleo. Não, eles querem vender. Eles querem vender, ele vendia tudo. E com esse monopólio, só aquele cidadão, só aquela oficina tem a peça, tem tem a o produto. respectiva peça, né? E aí Talvez é o seja esse preço, desabafo, né? é o preço deles e pronto, entendeu? É porque ó, acontece muito isso em São Paulo. Eu trabalho com unidade, não compro em estoque, vou comprar 30 atuadores e vou deixar lá guardado. Entendeu? Eu trabalho com unidade. O cliente precisou, naquele momento, para aquela peça, ligo lá, mando buscar, encomenda e pronto. Entendeu? Resolveu o problema. O próximo cliente vai fazer o mesmo processo. Eu vou comprar 10 unidades, porque o fulano vai vir, vai trocar a embreagem. É besteira, é um capital que você vai investir ali que você vai ter que demorar para ter lucro, para ter retorno. É bobeira, entendeu? E então tem muito isso. Eu ligo hoje, tem um atuador? Tem, é tanto. Legal. Aí eu falo para o cliente, consegui achar o atuador original, o valor é X. Tem um acréscimo, claro, na venda, porque a não ser que ele saia da casa dele, vai lá na concessionária buscar e depois traga de volta. Mas você prefere trabalhar com peças genuínas também, né? Prefiro. Aí eu falo, tem um adicional, porque vou ter que mandar um motoboy buscar, tem o tempo, tem isso, tem aquilo. Não, legal. Adiciona um valorzinho a mais, pouca coisa, entendeu? E aí trago a peça. E muitas vezes eu ligo lá, tenho peça tal, cara, vendi todas as unidades. O vendedor mesmo fala pra mim, vendi todas as unidades pro fulano, porque todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Aí em São Paulo, um mecânico conhece o outro, os vendedores de peça conhecem os mecânicos, o vendedor da loja na Mercedes conhece os vendedores de peça, conhece os mecânicos. Quem sempre está comprando com eles, né? Como a gente tem amizade, todo mundo tem uma amizade, o fulano de tal comprou todas as unidades. Aí eu, caramba, chego lá no meu amigo, você comprou tudo, não deixou nenhuma para mim. Mas ele também não te vende a que ele comprou. Não, aí vai vender o preço dele. Superfaturado, né? Que é o negócio dele também, por outro lado, né? Vai vender o preço dele. Mas aí, a Mercedes poderia, já que ele comprou essa quantidade toda, repor. Eles fabricam, mas eles demoram para trazer, entendeu? E quando repõe, ele já vem com outro preço. Não muda muita coisa, não. Já tem uns 2 anos que aumenta R$10, R$5 mais ou menos, de ano para ano. Eu venho comprando lá. Então, a gente tem essa facilidade de peça em São Paulo, né? E tem uns clientes em Minas também, e já fui umas 4 vezes fazer serviço lá. Minas é a capital desse carro, né? Da classe A, né? E lá não tem peças, entendeu? Foi fabricado lá, tem muitas poucas unidades em Minas Gerais. Mas não tem nada. E não tem peça, entendeu? Nem muitas pessoas capacitadas para isso. Então lá foi a mãe, né? A Meca, né? A fábrica. Foi a primeira fábrica da classe A da Mercedes, da Mercedes no Brasil. Da Mercedes. No Brasil. Pois é. Fabricando a classe A. Agora, aconteceu uma passagem muito interessante comigo lá nessa concessionária da Mercedes em São Cristóvão. Tinha um vendedor lá que depois virou meu amigo, muito gente boa. E ele já era um vendedor mais antigo dessa concessionária. Ele trabalhava na área de peças. E aí eu falei, olha, eu preciso da chave, porque eu só tinha a chave reserva. Como agora eu estou com a reserva porque eu perdi o original. Eu preciso da chave original. E eu já tinha ido em vários chaveiros e tal, ele falou, só na concessionária. E aí o procedimento, isso é até bom para quem esteja ouvindo, porque na concessionária, e eu sei que o canal do Garagem Classe A tem muito alcance, isso é importante ressaltar, que é a questão da chave. Aí eu perguntei a ele como seria interessante
para eu obter a chave original Mercedes. Aí ele falou, ó, você teria que pagar, isso eu estou falando uns 7 anos atrás, você teria que pagar uma quantia na época de R$ 1.500, R$ 1.300, você vai pagar, eu vou encomendar essa chave, ela vem da Europa, você vai deixar aqui a cópia do seu documento, que lá contém o chassi do automóvel e tudo. Eu falei, tá bom. Aí eu encomendei a chave, paguei, fui lá no caixa, paguei à vista. Aí ele falou para mim o seguinte, só que o senhor tem que dar sorte, tomara que o senhor dê sorte, porque quando a chave chegar, eu tenho que fazer um procedimento de liga e desliga, e talvez não dê certo no seu carro, porque a maioria desses carros já tiveram problema na chave e eles trocaram um módulo. Então, se o seu módulo estiver sido trocado, o senhor não tem a menor possibilidade dessa chave funcionar. Sim, isso é verdade. Pô, aí o grandão, né, advogado, grandão, eu falei para ele assim, meu amigo, você já leu o Código de Defesa do Consumidor? Eu já paguei pela chave. Se ela não funcionar, a responsabilidade é da concessionária. Aí eu falei, sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu sou advogado. Eu expliquei para ele, dentro da lei e tudo mais. Só que eu não tinha observado que tinha um gerente da área ali, de peças e tudo, um grande amigo da Arlô, e ele estava na sala ao lado. E aí ele saiu, muito elegante, negrão muito elegante e tal. Aí ele saiu, ele me puxou, vem tomar um café comigo. Aí ele ouviu todo o palavrório e me chamou, doutor, vem tomar um cafezinho comigo. Aí, vamos tomar um cafezinho, e a máquina de cappuccino ficava perto da boutique da Mercedes. Enquanto estava pondo o café lá, eu fiquei olhando para um boné. E esse boné quem usava era o Lewis Hamilton, quando era piloto Mercedes. Olha só. Aí eu fiquei olhando, ele pegou a chave com a atendente, abriu, botou o boné na minha cabeça e falou, olha lá no espelho para ver como é que fica. Aí eu olhei e ficou legal, tal. Quer levar? Olha. Aí eu falei, posso levar. Não queria comprar o boné, não queria. Aí eu falei, posso levar, meu irmão. Aí ele falou assim pra mim, é seu, é presente da Mercedes. Fica tranquilo, porque quando a sua chave chegar, vai dar tudo certo. E deu tudo certo. Aí a chave chegou, falaram que ia chegar em 1 mês, chegou em 15 dias. Olha, bem mais rápido. Bem mais rápido. Quando eu cheguei lá, como de fato, o Darlô foi lá, o gerente. Eu não ia falar o nome do vendedor, mas o nome do vendedor é Saraiva. Depois ficamos amigos. Saraiva. Fantástico, fantástico. O vendedor mais cascudo, ele pegava os part number do meu carro, ele conseguia as peças, em outras concessionárias. Ele foi lá, fez os testes. Graças a Deus deu tudo certo. O carro ligou. Aí ele falou, olha, eu vou abrir meu coração com o senhor. Eu não estava nem dormindo enquanto essa chave não chegasse, depois do que o senhor falou para mim. Mas o que eu quero dizer também é o seguinte, essa chave só encontra na Europa. Você precisa a pessoa precisa informar o chassi do carro, né, certinho, porque tem um banco de dados, né? Tudo que saiu nesse carro, com esse chassi, tem o banco de dados dele. Ah, é? Então, como se fosse um part number. Isso. Part number. Então, todas as peças que foi nessa unidade, vai de acordo com o chassi dessa unidade, entendeu? Então, vamos supor que tenha uma outra classe A igualzinha à sua do mesmo ano, a segunda. Saiu a tua, depois saiu a outra, na forma. Primeiro saiu a tua, depois saiu a outra. Ou saiu a da frente primeiro. Então, a tua tem o seu DNA exclusivo, é o seu DNA exclusivo, é o seu chassi e suas peças exclusivas para ela. Então, a peça, claro que da outra serve na tua, das tuas serve na outra, aí começa a fazer aquela mistura, entendeu? Mas tudo que veio de fábrica com a tua está registrado lá no banco de dados. Então, pelo chassi, sabe qual que é o módulo, injeção, a versão, a numeração que está escrito lá, no teu módulo, entendeu? E todas as outras peças, assim, né? Tem tudo registrado lá.
todos os números. Então, quando você precisa trocar, precisa trocar um módulo de injeção, né? E você vai comprar na concessionária, tem que informar o meu chassi, aí eles pegam o banco de dados, então o teu é esse aqui, ó, tem essa programação. E aí eles fabricam outra peça com aquele banco de dados para te enviar. Então a chave é igual também, entendeu? É o banco de dados que tem informado lá. E vai enviar a mesma peça como se ela, e vai manter a original, como se foi aquela peça que saiu de fábrica. Não, e veio toda. E agora eu vou precisar comprar uma outra. Mas aí aquele valor que eu paguei, eu estou sabendo que agora está na faixa de 3.500 a chave, cada chave. Eu acho que é mais ou menos isso. Acho que a última vez foi 2.500. 2.500, agora está 3.500. Mas eu estou pensando, no dia que eu fizer uma viagem para a Europa, comprar lá na fábrica da Mercedes. Sim. Levar a documentação. Tem um cliente, carro. Olha só que interessante. Falando de comprar lá na fábrica. Tem um cliente que ele tem uma classe automática. E aqui no Brasil as classes automáticas. Eu parei de fazer manutenção. Tem muita gente que faz a conversão. Você também faz, que eu já vi lá você fazendo. Eu parei de fazer porque... De automática para manual, né? Tá difícil conseguir boas peças para reposição, a manutenção correta no módulo, tá muito difícil. E aí esse cliente, ele trouxe lá da Alemanha um módulo do câmbio zerado. Uau! Sério, na caixa, embalado, lacradinho. E colocou no carro dele. Falou, perfeito, ó. Perfeito. Se tivesse esse recurso aqui no Brasil, acho que as classes automáticas estava linda rodando por aí. Tem muito poucas andando de boa. Eu tenho vontade porque eu tenho vontade de ir à Europa e ir na fábrica da Mercedes, comprar os acessórios desse carro e comprar as peças desse carro, porque para manter a tradição. Dizem que é baratíssimo lá. Sim. Você vai na fábrica, você leva o documento do teu carro e você traz as peças. Baratinho, ó, tem o meu amigo, nosso amigo, você conhece também, o Luciano, tá no nosso grupo lá. Eu fiz a manutenção da classe automática dele no câmbio e no módulo. Primeiro deu problema no módulo, depois apresentou um problema no câmbio. E eu consegui um módulo para ele, do câmbio automático, e raro mesmo de se encontrar. Ele lacrado, entendeu? Nunca foi feito, ó a abelhinha. Nunca foi feito uma manutenção de um reparo naquele módulo lacrado. Então assim, eu falei para ele, ó, a chance de dar ruim no módulo, a chance de dar um problema. Mas é uma peça que está intacta, nunca foi mexida. Saiu de um câmbio muito bem cuidado, uma história muito boa com o câmbio. Então é uma peça que não vai te dar dor de cabeça por um bom tempo. Quando ela der uma dor de cabeça, ela romper, der algum probleminha, o conserto é certo. Tranquila, porque já é uma peça original. É o primeiro conserto, então é um conserto certo. E aí a maioria que está rodando por aí já foi consertada 2, 3 vezes. Aí você pega essa placa para reconsertar de novo, é retrabalho em cima de retrabalho, não consegue mais, a trilha não aguenta mais, entendeu? A estrutura não aguenta mais fazer reparo. Aí não dá conserto, aí joga fora aquela, tem que comprar uma outra usada, que já tinha sido feito o conserto para consertar de novo. Então, se tornou uma coisa, sabe, sem fim. É um negócio que não vai ter fim. É vício, né? É uma coisa que não tem jeito. É um ciclo vicioso, não tem jeito. Vai ficar sempre dando reparo. Então, eu parei de fazer esse trabalho com automática justamente por isso. Agora, se desse para estar sempre... Olha, tem um cara que traz lá de fora a peça nova, entendeu? Traz os kits de embreagem da automática novo, traz a placa nova. Aí dava para rejuvenescer. Agora, eu observo também muita coisa. Os pontos positivos. A posição de dirigir. Sim, é muito boa. Você dirige numa posição que você está no alto e tudo. E tem uma outra questão também, é a questão de segurança, dos airbags e tudo. Mais ainda, a questão do motor. Primeiro que o carro recebeu 4 pontos na colisão. Sim. Teve, evidentemente, o teste do Alce para aquela revista, né? Sim. E aí, mas depois eles colocaram todos os itens de Mercedes classe S, de controle de distração, de estabilidade.
Esse ponto, nesse Em ponto 2005. foi bom o teste, quer dizer, foi ruim porque, né, deu essa desclassificação no carro, mas por outro lado, foi bom porque a Mercedes corrigiu, né, defeito que tinha e trouxe toda essa tecnologia que nós temos hoje na classe A. Que naquela época os carros comuns não tinha não. Não tinha. Não tinha. E esse carro veio na época para brigar com o Vectra. Que o Vectra vendia muito, ele veio para brigar com o Vectra. Quando ele chegou, teve teve algum problema que sempre tem no Brasil, o dólar subiu. E nisso que o dólar subiu, o cara que já tinha pago a classe A teve que acrescentar mais 30%, 40%. Porque ela veio importada da Alemanha, só montava aqui no Brasil. E aí, né, nessa celeuma toda, o Vectra não tinha nem ficava aos pés da tecnologia que o carro tinha. E como aqui a gente ainda tinha aquele mecânico que falava, tem carburador, não tem carburador, igual o filme Tropa de Elite, e não entendia muito bem, e aqui é tudo no computador, é tudo eletrônico. Assim. Né? O próprio Maré teve essa questão também, foi bem interpretado na época. Hoje em dia o Maré tem seu nicho e ele, assim como a classe A, ele está aí, super estimado e tudo mais. Tem gente que não vende o Maré que tem. Ah, é verdade. Quem gosta, quem tem o carro, conhece o carro, não vende não. Eu conheço bastante pessoas que têm o Maré e não vende não. Agora, uma coisa, se você me perguntar, Pedro Paulo, o que você faria, se você compraria esse carro novamente? Aí eu penso o seguinte, bom, para quem gosta de carro, você não pode deixar a peteca cair. Porque se você pega esse carro de uma pessoa que não usou bem o carro, você vai ter aí um custo muito alto. Verdade. Mas, e mais ainda, se ele cair na mão de um mecânico desonesto, que vai trocar sua peça, vai botar peça usada, que você vai andar com o carro, isso aconteceu comigo. Você vai andar com o carro, aí daqui a 6 meses a peça tal vai quebrar, porque você também, não digo nem do mecânico, mas você não tinha condição de botar uma peça nova. Né? Então eu aconselho hoje, se o cara for comprar, o sujeito for comprar um carro desse, que ele entre no nicho do carro. Qual é o nicho do carro? As redes sociais, que ele procure ver as vantagens, as desvantagens do carro, que ele entre num grupo específico para ele ter acesso. Às vezes a luz do painel está acendendo um amarelinho, cor de rosa, que eu não estou conseguindo identificá-lo. Aí você joga lá no grupo, aí alguém já teve aquele problema, e tem mecânicos no grupo, classe A, em outros grupos, tem mecânicos, tem gente que entende da coisa e que já passou por aquele problema. Sim. E aí ele vai lá e te dá a devida orientação. Então uma é a questão do grupo, outra, procure sempre mecânicos honestos, que estão especializados nesse carro. Conheça o carro. Exatamente. Né? Não tem um preconceito com o carro. Exatamente, que você vai chegar lá, o cara vai te tratar e também você não vai deixar um rim lá com o mecânico. Tem essa também. Sim, verdade. Então essa seria a minha diretriz para quem tem um carro desse de primeira viagem. E outra coisa, laudo cautelar. Não conheço, pega um mecânico especialista, vai lá, leva para ele dizer, ó, o carro está com esse problema. Essa é a minha opinião em relação a quem vai adquirir um carro desses. Sim, verdade. E é isso, tem várias, né? Nós temos bastante coisa assim, a gente poderia estar aqui falando, né, sobre a classe A, sobre sua história com a classe A, como tudo foi. Mas assim, a gente tem pouco tempo de vídeo para falar tanta coisa, sim. Sabe? É um assunto que traz muita coisa, muita história na classe A. Eu estou vendo aqui que você tem um manual dela. Tem. Né? Essa é a chave reserva. É a chave reserva. Essa chave reserva aqui, nesse formato aqui, é bem raro de achar. Ah, é? A mais comum é a cabeça de Mickey. Cabeça de Mickey Mouse. A gente chama de chave Mickey Mouse. E depois, se eu tiver um modelinho, eu devo ter no carro ali, vou te mostrar. A cabeça dela aqui assim, ó, parece que tem 2 orelhinhas.
do Mickey, né? É uma aqui e uma aqui, parece a cabeça do Mickey. Só que você olhando direito, aonde é as orelhinhas é as rodas. As rodas da classe A? É as rodas. Sério? E aí o desenho dela faz um chapéuzinho para baixo, que é o formato da classe A, né? É o formato dela. Você olhando bem assim, de longe parece uma cabeça de Mickey, as orelhinhas. Mas aí você vai ver que as orelhinhas são as rodas. Então essa chave aqui é a única, é a chave que é difícil de achar, é essa daqui, né? Essa mais arredondadinha assim. E essa daqui é realmente uma chave reserva original. E vou te falar, eu estou conversando com você, você está me falando da chave, mas eu estou com o coração na mão, porque se eu perder essa chave aí, o carro vai ficar parado onde ele está, porque não tem outra chave. E eu vou ver se mês que vem eu já providencio a original. É, que você acabou perdendo, né? Ah, a gente está falando de chave, mas tem, só para finalizar, existe uma outra característica, uma outra questão também. A chave original, você aperta, ela fecha, faz um barulhinho nas fechaduras, a original. Sim. Esse carro, quando eu peguei, o cidadão colocou um positron, um alarme, Sei. e fez uma adaptação no painel. Aí o que ocorreu? Eu perdi o painel porque o alarme, não sei o que aconteceu, derreteu, que estava colado no painel por parte de dentro e estragou meu painel. O painel de instrumentos. O painel de instrumentos. E outra coisa, a base de sucção das portas. Eu ia te perguntar sobre o valor desse serviço e se é muito ruim, é difícil de fazer quando as portas não estão fechando pela chave. Olha, vai depender porque a gente precisa avaliar a estrutura do encanamento, né? São as mangueiras que tem ali, que faz a sucção do ar, né? Ou a pressão do ar. A sucção para puxar os pinos, que é o vácuo, ela dá o vácuo ou ela tira o vácuo, aí ela volta os pinos. Esse procedimento é o mesmo procedimento da classe S, né? Da classe S, a Audi também trabalha. Os carros de 2005 naquela época não tinha isso não. A Audi também trabalha com esse sistema, né, com compressor a vácuo. E aí, se as mangueiras, a estrutura estiver tudo certinho, nenhuma rompeu, não está rasgada, mesmo se estiver rasgada, tem como trocar, dá para substituir. Aí vai a bomba a vácuo lá no porta-mala, entendeu? Que tem um compressorzinho, tem uma placa e ela faz todo esse processo de tranca e destranca, né? E ele é linkado com o painel de instrumentos, por isso que o cara fez essa adaptação no painel de instrumentos, entendeu? Porque o painel de instrumentos tem um comando, que tem uma rede, né, um banco de dados, que aí ela manda o comando para travar e destravar. Então, quando você está fora do carro com a chave, que você aperta o botão para trancar, a chave manda a informação para o imobilizador, que manda informação para o painel, e o painel manda informação para a bomba, que tem uma placa que então obedece. Foi por isso que ele pôs no painel de instrumento. A placa obedece ao comando do painel, né? Então, a gente avalia essa estrutura, se está tudo intacta, se não teve nenhum problema, se tiver algum problema, corrige o problema. E aí a gente tira essa adaptação, volta tudo para o original, aí volta a funcionar. Uma coisa que eu falo para o pessoal que vai na oficina é o seguinte, eu não faço nenhum tipo de procedimento interno no carro assim, de elétrica, etc., para mudar o original, para fazer de forma paralela. Né? Não faço. A não ser, a única coisa que eu monto na classe A, que vai sair um pouco do original, é o controle, a chave, né? Um alarme que tranca e destranca o carro. Mas aí eu não faço de forma completa, para mudar toda a estrutura do carro. Eu continuo utilizando a bomba a vácuo, a bomba trava do carro, né? A trava original, continua de forma original. A única coisa que vai mudar é o quê? A chave aqui, ó. A chave, que aí a gente tem uma lâmina. Essa lâmina vai para a carcaça da chave, né? Que não é positron, é uma outra marca mais inferior, é bem mais barato, e tem a mesma funcionalidade, né? Que é trancar e destrancar o carro. Da mesma forma que faz a chave original, trancar e destrancar, eu faço para essa chave paralela. Interessante. E não muda o sistema, não vou colocar uma trava elétrica no carro, os pinos, adaptar, suspender os vidros, fazer tudo isso. Não, eu vou somente linkar o comando da chave com o painel de instrumentos, que é o painel de instrumentos que manda. Então eu vou linkar ele com o painel de instrumentos, para quando eu apertar aqui, ele manda a informação para o painel, e o painel manda a informação para a bomba que tranca e destranca o carro.
né? Então não tem sirene que vai ficar apitando, sensorzinho dentro do carro de presença, não tem nada disso, entendeu? É uma coisa simples, barata, funcional, né? Mas não é a original, não é o canivete original, é um canivete bem parecido com a Volks, né, do Gol, do padrão, bem parecido, é um canivete bem parecido que vai trancar e destrancar o carro, entendeu? Então, algo assim, simples e barato para fazer, né? Mas tem conserto, isso aqui tem conserto, a gente pegar para mexer no teu carro tem conserto, essa parte das travas. Não, eu vou fazer, depois eu vou dar um pulinho lá em E não fica caro, e não fica caro. Itaquera agora, né, nova sede. Tem que dar um endereço, dá um endereço aí para assim, então, ó, o endereço da oficina, que fica localizado na zona leste de São Paulo, no bairro ali Itaquera, Rua São Gonçalo do Piauí, 213. Mas olha só, pessoal, eu não atendo porta, né? Que chega na porta, a gente chega na porta, olha, dá uma olhadinha para mim aqui. Dá uma olhadinha. É só um fiozinho, é só um apertinho, é só um parafusinho. Não atendo, não trabalho dessa forma. Por isso que eu peço, ó, liguem, tá? Me liga pelo WhatsApp. Vou deixar o número do WhatsApp na descrição, mais fácil o pessoal visualizar, entendeu? Me liguem, vamos agendar o dia. Primeiro vai me contar o que está acontecendo. Eu preciso conhecer a tua história, assim, do teu carro, né? O problema, não que conte a história toda, mas assim, o problema, o que está acontecendo com o teu carro? Ah, estou com problema assim, assim, assim. Consigo resolver? Aí eu falo, ó, vamos agendar o dia, você vir com o carro, fazer uma avaliação do teu carro, vou pesquisar, vou olhar o que tem que ser feito e eu vou te informar. Olha, tem que fazer isso, isso e isso. Não dá para chegar no mesmo dia, ó, vou agendar com você amanhã. Aí você vai chegar amanhã, eu vou identificar o problema e já vou resolver o problema. Não dá. Então, vai vir na oficina, né, vamos agendar primeiro, agendou, aí veio na oficina com o carro, aquele dia que veio eu vou conhecer o teu carro. Eu vou avaliar o teu carro, vou entender o teu problema. Entendi o problema, conheci o teu carro, achei o que pode ser o problema, o defeito, mas eu preciso realizar teste. Não dá para fazer no mesmo dia. Ou o carro fica na oficina, entendeu? Para ser realizado outros testes, outras coisas, até ter certeza que é aquele defeito. Ou se for visível o defeito, for uma coisa assim, ó, já está ali, na cara, é isso aqui o defeito, tá? Dá para comprar peça na hora e trocar na hora? Não dá. Porque eu teria que sair da oficina, aí buscar peça. Não sei fazer que nem você fez. Você saiu daqui, você foi lá em São Paulo, né? A gente já havia combinado por telefone, falei, ó, eu vou tirar o dia para isso. Tá? Você chegou lá, achávamos que era uma coisa, porque era só para trocar os quatro calças, né? E a homocinética. E a homocinética. Achávamos que era só isso. Mas quando chegou, que eu observei que tinha muito mais coisa, eu estava com o carro parado no elevador, eu tirei, não foi? Ou já tirou. Porque eu não precisaria do elevador para trocar os calços e a homocinética no teu carro. Eu estava com o carro parado no elevador, esperando o cliente trazer peça, porque eu não gosto de trabalhar quando o cliente traz peça, porque demora. Às vezes ele não acha peça, tem dificuldade, não tem os fornecedores certos. E então, tirei o carro do elevador, o carro dele e coloquei o teu no carro. Eu falei para você, se não arrumar isso aqui, você não vai embora hoje, teu carro. Aí eu falei, não vou deixar você voltar uma distância dessa com esse problema aqui. Foi quando a gente baixou, eu falei, vou baixar tudo. Depois a gente vê o que faz, entendeu? Vou baixar tudo. Baixei tudo, identifiquei retentor traseiro, retentor dianteiro, vários probleminhas que precisavam ser arrumados, né? Então, eu trabalho dessa forma. Agendou o dia, veio, fez a avaliação, identificamos, tem o orçamento, cotação de peça, orçamento, achei a peça, tem em tal lugar. Dá para ir hoje buscar e trocar no mesmo dia? Não, não dá. Há exceções, entendeu? Há exceções. E dá para fazer, mas no geral, não dá. Não dá. Não, mas deixa eu falar uma coisa. Quando eu cheguei lá na tua oficina, é por isso que eu falo. O bom profissional, ele é outra coisa. Vocês não têm ideia, ó. Olha o que ele fez. Ele trocou a embreagem, desceu o motor, trocou a embreagem, trocou o kit de embreagem, que eu me lembro, tá? Sim. Trocou a bomba de direção, trocou os bicos, trocou sensor de rotação.
Firmeza. Trocou o sensor de rotação, trocou... reviu, trocou a bobina. O sensor, não, teve o retentor traseiro e o dianteiro, 2 retentores. Trocou o retentor traseiro, abriu o motor praticamente, a parte de embreagem. Trocou a embreagem, trocou o retentor traseiro, os retentores do carro. Além disso, depois que ele colocou o motor, olha só, gente, eu estou falando o que eu me lembre. Depois que ele colocou o motor, ele botou lá no computador, ele acertou os bicos, trocou os bicos estavam ruins, estavam quebrados, os conectores todos quebrados. Eu sei que ele começou a mexer no meu carro 10 horas da manhã. Ele e o auxiliar dele, o Antônio. O José. Ele e o José. Começaram. O José lavou o meu motor, lavou a parte de baixo que estava com umas crostas de óleo, o carro estava com vazamento de óleo. Então eles começaram 10 horas da manhã, eles terminaram quase meia-noite. Foi. Eu nunca vi, e eu pensando, poxa, eles falaram, você vai embora com o carro? Então eu vou terminar o carro. Você só vai sair daqui, eu acho até melhor você deixar para amanhã. Mas você só vai sair daqui quando eu terminar. E terminou tudo, aí colocou o carro, acertou, não tá legal o barulho. Aí foi lá, trocou a bobina. Foi. O problema é da bobina, aí trocou a bobina, agora tá legal. Colocou um estetoscópio lá, um relógio lá no carro para verificar a compressão. Foi a compressão do motor e... Não sei se eu medi a bomba de combustível. Isso, a bomba de combustível, a compressão do motor. E essa bomba de combustível, ela é nova, eu tinha trocado. Sim. Aqui no Rio. Então mediu tudo isso e verificou que o meu carro estava com problema de combustível, com muita água, muito óleo. Muita água. Muita mistura no combustível. Exatamente. Então, eu nunca tive um tratamento desses com um mecânico. Basicamente, ele passou de 12 horas trabalhando no meu carro. Foi. Então eu nunca vi isso em nenhum lugar. E trabalhando ali com a mesma serenidade, a mesma tenacidade, o mesmo interesse de 10 horas da manhã. É verdade. E você veio embora. Obrigado. Obrigado. E detalhe, eu vim embora andando com o carro. Eu vim de São Paulo. Eu saí de São Paulo por volta de 00:30, 1h que a gente foi comer uma pizza ainda. É verdade, 1h eu acho. 1h saiu. 1h. Aí na estrada, a estrada estava com muita neblina, então eu vim devagar. Mas o carro, quando eu pisei na embreagem, no freio e no acelerador, o carro dava O carro parecia um foguete, era outro carro. Eu até falei, eu tenho que aprender a dirigir esse carro novo, porque o carro estava num carro zero. Estabilidade, com direção e tudo. Eu falei, nossa. E vinha devagarzinho a 160, 170, mas o carro veio que era um míssil. Então, senhoras e senhores, vale a pena. E por se tratar de uma... O Kleber é o especialista. 190, né? Um motor 1.9. Qual a diferença tem da 160 para 190? Então, a motorização, né? A cilindrada, né? Uma é 1.6, a outra é 1.9. A 160 é 1.6. 1.6. E a 170 então seria 1.7. Só que diesel, né? A 170 não é 1.7 ela, exatamente. Porque existem umas diferenças aí, porque ela é diesel, né? Ela tem deve ter mais torque, deve ter um torque. Tem mais torque, né? Ela tem outro... É um outro esquema da gasolina, né? Do carro de injeção gasolina. É bem diferente. Então, ali a gente mede diferente de falar que é uma 1.6, uma 1.7, a gente mede diferente isso daí. Mas é como se fosse uma 1.9, entendeu? A 170. 1.9 é um... E tem a 140 também. Ah, é? Tem. Não sabia, não. Tem a 140. Já apareceu alguma lá? Não tem no Brasil. Só na Europa? Não tem não. Só na gringa. Mas, gente, o que eu estava querendo dizer é o seguinte, o profissionalismo do Kleber, não é à toa, que virou amigo. Virou amigo, quando vem para o Rio de Janeiro, a gente recebe aqui na nossa casa, né? Hoje a gente está aqui em casa e é isso, né? Eu só tenho a agradecer a você por essa nossa amizade. Pela amizade, pela hospitalidade aqui, né? A recepção aqui na sua casa, sempre um bom anfitrião. Que isso. Ele me recebe muito bem.
E é isso, galera. Eu queria trazer para vocês aí a história aqui do nosso amigo, tá? Falar sobre, né? A gente muda um pouco o estilo do vídeo no canal, que a gente sempre estava trazendo muita informação técnica, muita dica, muito conteúdo de manutenção, muito conteúdo de problemas com o carro e soluções, mas dificilmente a gente parava com o dono do carro para conversar, para estabelecer um diálogo legal, né, uma amizade, para falar sobre o carro, né, e falar sobre a experiência da vida com o carro, né, o que ele trouxe de coisas novas, de experiências novas. Então tem muita gente que não se desfaz do carro, que assim, deu muito problema, quebra, não arruma um mecânico certo, e aí tá na mão de qualquer um, o carro tá quebrando, aí abandona, larga o carro, vai falar, eu tive uma péssima experiência com esse carro e tal. Aí quando o carro tava bom, tava legal, tava bonitinho, funcionando, tem várias histórias. Olha, eu conheci minha esposa assim, com esse carro. Tal. Nós tivemos nosso primeiro filho, carregamos, fomos para o hospital com esse carro. Minha filha adora meu carro. Então, sempre tem uma história, o dono da classe A sempre tem uma história de superação, de conquista, de realizações, né? Para falar sobre o que teve depois que adquiriu o carro, né? Poderia ter tido toda essa experiência antes, sem ter tido o carro, sim. Poderia ter tido experiência com outro carro qualquer, mas exclusivamente uma classe A mantém uma história. E aí muitos não se desfazem do carro, mantêm a manutenção ali, que tem uma história de vida com o carro, né? E outros não, tem histórias ruins e larga o carro, abandona, larga por aí, se desfaz, né? E eu resolvi abordar esse tema, né? Para trazer, criar esse elo, né? De amizade e trazer conteúdos diferentes também, contando a história, né? É legal. A gente fala muita coisa técnica, muita coisa, sabe, quebrou, arrumou, quebrou, mas vamos falar um pouco, vamos humanizar um pouco isso tudo e fazer esse tipo de vídeo assim. É isso aí, ela vem com mais exclusividade, ela vem com uma bolsinha de couro. Sabe que a Audi também tem assim? A Audi ela vem também com essa bolsinha. Mas dizem que agora eles não estão mais, o manual dos carros não estão vindo mais assim não. Agora é tudo digital. Através do aplicativo. Muito ruim. Eu acho assim, é algo físico, né? Que você tem aqui na mão, que você olha. Embora muitas pessoas não sabem usar o manual, né? Que o manual é de operações, mas assim, eu já sei dirigir. E tal. Eu li 3 vezes esse manual. Não preciso do manual. Mas olha só, tem funções no carro que às vezes as pessoas não sabem, né? Por exemplo, remover o banco traseiro. Por isso que eu falo, um vídeo só não dá para falar, é muita coisa. Remover o banco traseiro da classe A. Tem 2 modelos, né? Tem o que você saca ele individualmente com uma alavanca, você destrava ele e tira, do lado esquerdo ou lado direito. E tem o outro que é inteiriço, ele é travado no chão, mas não é parafusado. Eu tirei uma vez, achei maneiro. E aí tem umas chaves que você encaixa ali, gira e destrava ele. Aí nesse manual diz como é que faz. E tem muita gente que não sabe que isso sai. Ele somente pega o banco aqui, dobra, levanta o banco assim, né, em pezinho, para ter mais espaço no porta-mala. Mas ele não imagina que aquele banco sai. Eu já tirei uma vez. E ela se transforma num furgão. Sim, verdade. Ela se transforma num furgão. E aí muita gente não usa o manual. E aí tem umas antigas, as 99, Elegance, no painel, ali onde vai os controles do retrovisor, tem um botão ASR, e tem um botãozinho com símbolo de um guincho, assim, de um guincho, uma classe A com a traseira levantada. Pra que serve? E um gancho assim, ó, né? Muita gente não sabe, mas aquilo ali é para desbloquear as rodas dianteiras. Ah, é? Porque lá fora o carro é rebocado pela traseira, entendeu? Porque tá com o freio de mão travado ali. O cara vem com um reboque, aqueles que é de ganchinho assim, levanta a traseira do carro e sai levando. Estoura tudo. Né? E aí aquele botãozinho ali serve para isso. Se não tiver, estoura o carro todo. Para destravar, para desacionar o sistema na roda dianteira. Que aí ele tem o ABS, tem todas aquelas informações ali. E aí ele destrava o carro naquele botão ali, né? E isso quando a pessoa vai lá e aperta o botãozinho. Essa função, né?
para rebocar o carro. Eu não sabia, eu particularmente não sabia. E olha que eu já li esse termo. E aqui não tem. E aí tem outras funções também, que eu já vi pessoas que não sabem dessa função, que é o botão do farol. Ele apaga no zero. Tá com o botão no zero, tá apagado. Você vai para a direita, ele acende lanterna, farol e tal. Você volta para o zero. E as pessoas acostumadas com o Volkswagen, que o botão você vira todo para a esquerda, para desligar o farol, né? Então ele tem o zero, tem o Volkswagen, tem o zero e tem um pontinho para trás. E aí a pessoa desliga todo o botão. Só que essa função da esquerda do botão, na Volkswagen aqui no Brasil foi desativada, que é o neblina. É o lanterna de neblina, ou de, como é que fala o nome? Não é neblina, é luz de neblina, luz de posição. Que aí você joga para a esquerda, tem dois lados, tem todo para a esquerda, acende lanterna à esquerda. Aí se você retornar um pouquinho, tem mais um tracinho, né? O segundo ponto, lanterna da direita, acesa. E aquele que você puxa assim? Esse é o neblina, farol dianteiro de neblina. Então na neblina eu poderia ter puxado esse? Poderia. Você puxa ele. Que animal, rapaz, tá vendo? Eu É o farol dianteiro de neblina, você puxa mais uma vez, é o farol traseiro de neblina. Dois cliques, já vai pro traseiro. Já vai pro traseiro. Que Aí é aquela... funciona o dianteiro e o traseiro? E o traseiro. O traseiro ela fica mais forte um lado. Tem a lanterna vermelhinha normal, ela fica mais forte, como se você estivesse dando no freio. Mas é uma só embaixo. Porque na neblina a pessoa vai te ver de longe. Poderia ter feito tudo isso, né? E o carro estacionado desligado, aí no botão tem um número, tem um tracinho e um P. Depois tem mais um tracinho para baixo. É parado, né? Parking, quando ele está parado, estacionado. Numa rua, por exemplo, você está na rua parado, está numa neblina que ninguém vê nada. Você deixa a lanterna esquerda acesa com esse botão. Fica a traseira e a dianteira acesa. Quem está vindo está vendo que o teu carro está parado. Para não colidir com o teu carro. Eu não sabia dessa. Entendeu? E pro outro lado é quando a mão é ao contrário, é na esquerda, né? A direita, a esquerda, lá, o carro trafega a mão indo, é na esquerda. E aí você acende o lado direito, porque esse lado direito está para a rua. E as pessoas te veem. E você quer ver uma coisa também que uma vez eu entrei para a esquerda e aí eu esqueci a seta ligada. Aí quando eu fechei o carro, desliguei o carro, aí a seta esquerda ficou acendendo. Ficou piscando? Ficou piscando, mostrando que... Aí eu falei, estranho, aí fui ver, porque eu esqueci. Ela estava mostrando que eu, talvez se eu não prestasse atenção, ou se alguém não me avisasse, a bateria ia se descarregar. É interessante que a bateria, ela suporta esse tempo que fica ligado, né? A lanterna vai ficar ligada a noite toda, na neblina, para o pessoal ver que o carro está ali. Quando no outro dia de manhã você dá partida, o carro pega normalmente. A bateria é boa. Agora tem umas marcas aí que não aguenta, não. Agora, outra coisa também, a gente já falou que ia finalizar, mas é a questão do ar-condicionado nesse carro. Bom, gente, é isso aí. Nós chegamos ao final desse vídeo. Como eu falei, tem bastante coisa para falar e eu tenho pouco tempo, né, para falar. O tempo urge. Acabou passando a hora, já ficou escuro. E aí a gente vai dar por encerrado o vídeo. E foi um prazer enorme, uma grande satisfação estar hoje aqui com o Pedro, contando a tua história aí com a Classe A, batendo um papo muito legal, muito interessante, foi bem descontraído. E teremos outros vídeos, né? Vamos gravar mais vídeos aí, falando sobre abordando esse assunto, né? Esse bate-papo aí legal. E, valeu, brigadão aí pela participação no vídeo, né, por abrir as portas e me recepcionar aqui muito bem na tua casa. E voltarei mais vezes aí, não só para gravar vídeo, né, vamos fazer passeios também, né, fazer uns vídeos aí mostrando a Classe A, andando com a Classe A, mostrando alguns trechos de praia. E é isso aí, pessoal. Hoje eu estive aqui com o Pedro, aqui em Niterói, né, estado do Rio de Janeiro.
para falar sobre a Mercedes Classe A dele e a história dele com a Classe A. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Márcio. Márcio não. Ih, dá para cortar? Corta. Mas corta, dá para cortar? Dá. Eu que te agradeço, Kleber. E a grande questão é que a Mercedes Classe A, ela faz isso. Ela junta as pessoas. Ela une, cria amizades. Pessoas de todos os tipos de credo, de sociedade. E as portas estarão sempre abertas aqui para você. Muito obrigado. Venha, toda vez que vier em Niterói, Rio de Janeiro, você já sabe que não precisa ficar em hotel, não precisa ficar em lugar nenhum, você vai ficar aqui em casa. Muito obrigado. A gente não recebe muito bem, mas, mas a cerveja vai estar sempre gelada. Com certeza. É isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado a todos por terem acompanhado. Ó, se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho de notificação, deixa seu like aí no final do vídeo. Isso é importante. E é bem legal aí participar com a gente nesses vídeos. Beleza? Então é isso aí, galera. E fiquem conosco aí até o próximo vídeo. Terá mais histórias legais para falar aí para vocês sobre donos de Mercedes Classe A. É isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo gravado lá no Rio de Janeiro com o meu amigo Pedro. É um bate-papo bem descontraído, falando então sobre sua história com a Mercedes Classe A. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Vou deixar no trechinho final aqui os erros de gravação, né? Estou procurando abordar esse tema aí de conversar com os donos de Mercedes Classe A, contando sua história, trazendo um papo bem descontraído aí, algo bem diferente no canal, beleza? E então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo. Começar? Vamos. Saúde. Saúde. Vamos lá, timidez é. Fala, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Garagem Classe A. Eu sou o Kleber, esse é meu amigo Pedro e hoje nós estamos aqui para contar a história do Pedro com a sua Mercedes Classe A. Primeiro, galera, eu vou deixar um breve vídeo apresentando para vocês aí a Mercedes Classe A do nosso amigo Pedro, que é uma Vanguard 2005, né? É uma das raras Mercedes a se encontrar em boas condições ainda no Brasil. Agora eu deixo um trechinho do vídeo que eu gravei ali fora já. Depois eu corto e edito. Bacana. Bom, vamos lá, pessoal. Agora vamos fazer um bate-papo aqui com o meu amigo Pedro. Vai contar sobre a sua história com a Mercedes Classe A. Esse é um dos vídeos que eu estou tentando gravar já faz um tempo já, pessoal. Contando aí então a história dos donos de Mercedes Classe A. Como que foi que tudo começou. Então, Pedro, como que tudo começou para você? Conta pra gente aí. Como que você entrou nesse mundo fantástico das Mercedes Classe A? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. É um prazer imenso receber o Kleber, vindo de São Paulo, e veio dar um trato técnico na minha Classe A. Bom, eu adquiri esse carro, na época eu estava na iminência de comprar um outro carro. Eu tinha recebido um honorário e ia comprar um outro carro. Ia comprar um Honda Civic. E aí esse carro veio por intermédio de uma questão de honorários de um cliente. E eu já tinha visto alguns reviews desse automóvel na internet, no YouTube, e eu peguei um gosto, foi um amor à primeira vista. Os donos de Classe A, geralmente, quando vê a primeira vez e anda a primeira vez, né, nunca mais esquece. É fantástico, é uma experiência fantástica. Bom, gente, é isso aí, nós chegamos ao final desse vídeo. Como eu falei, tem bastante coisa para falar e eu tenho pouco tempo, né, para falar. O tempo urge. Acabou passando a hora, já ficou escuro, e aí a gente vai dar por encerrado o vídeo.
E foi um prazer enorme, uma grande satisfação estar hoje aqui com o Pedro, falando sobre, contando a tua história aí com a classe A, batendo um papo muito legal, muito interessante, foi bem descontraído. E teremos outros vídeos, né? Vamos gravar mais vídeos aí, falando sobre abordando esse assunto, né? Esse bate-papo aí legal. E, valeu, brigadão aí pela participação no vídeo, né, por abrir as portas e me recepcionar aqui muito bem na tua casa. E voltarei mais vezes aí, não só para gravar vídeo, né, vamos fazer passeios também, né, fazer uns vídeos aí mostrando a classe A, andando com a classe A, mostrando alguns trechos de praia. E é isso aí, pessoal. Hoje eu estive aqui com o Pedro, aqui em Niterói, né, estado do Rio de Janeiro, para falar sobre a Mercedes classe A dele e a história dele com a classe A. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço, Márcio. Márcio não. Ih, dá para cortar? Corta. Mas corta, dá para cortar? Dá. Eu que te agradeço, Kleber. E a grande questão é que a Mercedes classe A, ela faz isso. Ela junta as pessoas. Ela une, cria amizades. Pessoas de todos os tipos de credo, de sociedade, e as portas estarão sempre abertas aqui para você. Muito obrigado. Venha, toda vez que vier em Niterói, Rio de Janeiro, você já sabe que não precisa ficar em hotel, não precisa ficar em lugar nenhum, você vai ficar aqui em casa. Muito obrigado. A gente não recebe muito bem, mas, mas a cerveja vai estar sempre gelada. Com certeza. É isso aí. Então, é isso aí, pessoal. Obrigado a todos por terem acompanhado. Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho de notificação, deixe seu like aí no final do vídeo. Isso é importante. E é bem legal aí participar com a gente nesses vídeos. Beleza? Então é isso aí, galera. E fiquem conosco aí até o próximo vídeo. Terá mais histórias legais para falar aí para vocês sobre donos de Mercedes classe A.